Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está vendo esse vídeo. No vídeo de hoje, eu queria conversar com vocês sobre uma outra perspectiva, né? A gente tem gravado uns vídeos bem legais aí, que têm dado uns feedbacks bem maneiros pra gente, sobre como que é a vida ordenada, integrada, né? O que a gente pode fazer para traçar um caminho até uma vida integrada, ordenada, enfim. Eu queria mudar um pouco a perspectiva hoje para a gente conversar, porque assim, eu acredito muito que para a gente entender o que é algo, a gente também precisa entender o que esse algo não é, entendeu? E eu queria que a gente entenda. Eu anotei aqui alguns pontos para não esquecer no meu grande caderninho do mapa do Maroto, que eu já mostrei para vocês. Alguns pontos para eu não deixar de falar. Eu fiz uma analogia de como que é uma vida sem ordem. Como que é uma vida que não é ordenada ou que não busca esta ordem. Né? Uma vida que não é integrada, etc. E aí me veio a seguinte imagem, né, de um barco à deriva, né? Um barco à deriva no mar, né? E a gente consegue traçar alguns paralelos de a vida sem ordem é como um barco à deriva, né? Eu até, não vai dar para mostrar, mas eu dividi a nossa conversa hoje em três tópicos, né? Em três momentos, né? Em três partes. E para cada uma eu desenhei, enquanto estava escrevendo, desenhei o barquinho de maneiras diferentes que eu vou, enfim, vamos conversando aqui. Quando a gente vive sem ordem, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente vive uma vida que apenas reage às circunstâncias, né? Quando uma vida ela não busca ser ordenada, ela não sabe o que ela está fazendo, esta vida, né? Este indivíduo. Quando a gente não vive com ordem, a gente apenas reage àquilo que nos acontece. Ou seja, acontece tudo de modo muito passivo, né? Acontece sempre as coisas muito de modo passivo. A gente apenas reage às circunstâncias quando a gente não vive com ordem. É como um barco à deriva, né? Como um barco solto no mar que não tem para onde ir e vive à maré e vive de acordo com para onde a correnteza o leva, né? Então, quando a gente vive sem ordem, é como se a gente apenas reagisse àquilo que nos acontece, né? A gente apenas toma decisões pontuais acerca de tudo aquilo que nos acontece passivamente, com aquilo que a vida faz com a gente, com aquilo que os outros faz com a gente, com aquilo que os outros decidem pela gente, né? E não vive uma vida com propósito. Então, os nossos atos, quando vivemos sem ordem, não são atos propositais, não são atos intencionais, né? A gente apenas reage a tudo aquilo que nos acontece e ficamos à mercê das circunstâncias. Então, é um barco sem leme, é um barco que é uma vida que é um barco à deriva, que a correnteza o leva para onde quiser. E esse barco fica rodeando acerca das coisas e das situações onde nada intencionalmente e propositalmente acontece, né? Então essa seria a imagem de uma vida sem ordem, né? Então esse barco que vai para onde a vida o levar, literalmente, né? E além disso, além da correnteza levar esse barco, os ventos também levam este barco, né? Os ventos sopram e para onde o vento soprar, este barco vai. Então, a vida sem ordem, muitos ventos sopram sobre uma vida sem ordem. E a gente pode fazer o recorte de uma vida, dos ventos modernos, digamos as distrações, as redes sociais, a internet, as relações sociais constantes. Esses seriam os ventos da vida moderna que levam este barco aonde quiser, né? Então, eu até notei aqui, ó, os ventos do mundo moderno que querem nos levar para qualquer lugar, menos onde devíamos estar. A vida vira
uma reação a estímulos e não ação com intenção. Olha que legal isso. A vida vira reação a estímulos e não ações com intenção. Tudo aquilo que a gente faz, meus caros, a gente precisa ter uma intenção para aquele ato. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente emprega nossas energias, tudo aquilo que a gente empreende precisa ser intencional, ter uma intenção para aquilo. Às vezes a intenção é grandiosa, alcançar um objetivo, alcançar uma meta. Outras vezes essa intenção é muito mais simples, simplesmente cumprir o seu dever de Estado, simplesmente fazer aquilo por amor, simplesmente a intenção de amar aquele ato é o suficiente, mas uma intenção precisa ter, senão a gente vira um indivíduo que apenas reage a estímulos que nos é oferecido, né? Seja as distrações, as redes sociais. E um grande problema disso também é a gente viver reagindo àquilo que outros decidem pela gente, aquilo que outros fazem com a nossa vida e acabam por decidir pela gente. E a gente reage sempre de modo muito passivo, né? Então, a vida vira uma reação a estímulos e não uma ação com intenção. Então é este barco que o vento sopra e ele vai. Para onde quiser, esse vento vai. E aí eu fiz um desenhozinho de um barquinho com os ventos tudo levando, né? Constroem essa imagem comigo, né? Um barco à deriva, na correnteza, que a gente já falou. Agora, esse mesmo barco que sofre a ação do vento, que sopra para várias direções, e o barco acompanha este vento. Só que, né, Stalin, legal, você está trazendo só problema. Qual seria o contraponto, né? A vida com ordem é como se este mesmo barco que a gente está acompanhando tivesse uma âncora. Como se esse barco tivesse lançado uma âncora, né? A rotina, a ordem é a sua âncora, que não te prende. A âncora não prende o barco, mas estabiliza ele. E o barco consegue ali ainda acompanhar de uma certa maneira a correnteza, os ventos também, mas estabilizado naquela posição onde ele está, né? É uma âncora que não te prende ao fundo, não é essa a ideia, mas te impede de ser arrastado para qualquer lugar, né? Te impede de ser arrastado pelas circunstâncias, te impede de ser arrastado por tudo e qualquer coisa, porque você tem esta ordem que te fixa no lugar onde você deveria estar, fazendo aquilo que você deveria fazer, porque isto é ordem. Como a gente conversou, acho que foi no último vídeo, a ordem ela não te engessa, né? Viver uma rotina ordenada ou buscar isso não é buscar uma vida com excesso de controle ou enrijecida, né? É você saber aonde você deveria estar fazendo o que você deveria fazer, como se fosse essa âncora que te prende, que te estabiliza, mas não que te mantém preso ao fundo, sabe? Não seria essa imagem. É algo viver a ordem no dia a dia é algo que te dá estabilidade. E uma vida estável, eu tenho certeza que é uma das coisas que todo mundo mais procura na vida hoje em dia, ter estabilidade. Porque quando você tem estabilidade daquilo que você vive, quando você vive com propósito, vive de maneira integrada com todas as áreas da sua vida, essa estabilidade reverbera no seu exterior, né? E essa âncora da ordem é algo que estabiliza, mas que não imobiliza, né? Porque senão vira excesso de controle, como a gente conversava. Porque viver a ordem não é, de novo, não é viver uma vida engessada, mas é você, inclusive, poder fazer mudanças na sua rotina, no seu planejamento, de acordo com aquilo que te acontece, né? Porque as circunstâncias existem, as distrações existem e não estamos imunes a isso, mas ciente de onde é o nosso lugar. Isso é a ordem. Saber que você pode mudar o fluxo do seu dia, aquilo que você planejou, porque uma outra coisa mais importante aconteceu e te foi apresentada. E tá tudo bem. Entende? Porque é isso. A ordem é algo que te estabiliza, mas que não te imobiliza, né?
E extrapolando essas figuras que a gente está imaginando, a ordem também pode ser, para este mesmo barco, uma bússola, um mapa que te aponta o caminho, que te diz aonde você tem que chegar. Porque quando você medita em cima da sua vida, medita em cima da ordem que você precisa ter para a sua vida, você percebe o caminho que você tem que trilhar. E mais do que você tem que trilhar, aonde você tem que chegar. Né? E viver com ordem é esta bússola, é esse mapa. Porque, como eu disse, as circunstâncias vão acontecer. Né? Esse mar que o barco está não vai deixar de se agitar. Os ventos vão continuar soprando, as correntezas vão continuar existindo, mas você sabe o seu lugar. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe exatamente onde você deveria estar e o que você deveria estar fazendo, né? Porque você vai estar firme nesta âncora que é a ordem, né? E aí, quando a gente fala de ordem, não é só ordem na rotina, de estar organizado, mas ordem dos amores. O que você tem amado, quem você tem amado, amando a Deus acima de tudo e a sua família logo depois, etc, etc. Porque a ordem ela não quer dizer só agenda organizada, não mesmo, mas é a ordem das suas prioridades, a ordem dos seus amores, a ordem daquilo que você faz, a ordem daquilo que você pensa, né? É, a ordem ela abraça todas as realidades da nossa vida. Por isso, batendo a tecla de viver uma vida integrada que alcança todas as áreas da sua vida, certo? Acho que é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Essas três imagens. E a terceira imagem era o barquinho, mesmo na correnteza com os ventos, com uma âncora que o estabiliza, né? Que é essa a virtude da ordem que a gente busca trazer no dia a dia. Então, que esse vídeo tenha sido útil para você, para que você possa enxergar como que você está vivendo a ordem do seu dia a dia e que se você não está vivendo, sempre há tempo de viver, parando para meditar, parando para refletir sobre o que você faz no seu dia a dia, o que você tem amado e principalmente o que você tem priorizado, tá? É isso. A gente se vê no próximo vídeo, espero que tenha sido útil. Compartilha com quem você acha que ainda precisa ouvir sobre isso, alguém que precisa colocar mais ordem no seu dia a dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.